não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida, né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Nessas questões é absolutamente impossível você obter qualquer clareza, qualquer visão clara, se você tiver 1 milímetro de comprometimento com alguma agenda. Porque se você está comprometido com a agenda, você está falando em nome de uma espécie de consciência grupal, consciência coletiva. Ora, nenhuma consciência grupal tem, vamos dizer, a flexibilidade, a desenvoltura e a velocidade da consciência individual. Isso é absolutamente impossível. Você vê, por exemplo, se você quer, vamos supor que você reúne aí o Foro de São Paulo e você quer fazer uma análise sobre alguma coisa, e você vai ter que discutir aquela análise com 100, 200, 300 pessoas durante um ano, para daí no fim sair um texto de 2 páginas. Isso obviamente não funciona. Então, na medida em que o indivíduo tem um rabo preso, não que seja desonesto, eu não acredito nem que o Alain Soral seja desonesto, nem que este Lucien Serrise seja desonesto. Tem um terceiro livro aqui também muitíssimo interessante, que se chama Le Langage des Médias, a língua dos meios de comunicação, e a autora chama-se Ingrid Riocreux. O livro também é muito bom, mas todos estes sempre têm o mesmo problema. Então, na medida em que o indivíduo está metido numa agenda, ele vai ter que ver a situação por uma espécie de contradistinção desta agenda. Ele vai ver o que ele está tentando toda a abordagem que é política, não no sentido de ciência política, mas no sentido de ativismo político, cai na famosa definição do Carl Schmitt, né? A política é aquele setor onde não é possível nenhum consenso racional e nenhuma solução racional de problema nenhum, e onde só resta, portanto, de contar os votos. São os amigos contra os inimigos. Então, o indivíduo acostumado a fazer isso, ele evidentemente, quando vê um problema, um mal, ele vai tentar defini-lo por contradistinção da sua própria facção, a qual, por definição, é inocente. E essa análise é simplesmente impossível. Não dá para fazer isso, porque uma das características fundamentais da situação atual é a interpenetração das facções. Tá certo? Então, não que os conceitos de direita, esquerda e outros conceitos similares não valham mais. Não, eles valem. Só que a eles não corresponde frequentemente nenhum grupo humano definido. Quer dizer, os indivíduos estão trocando de grupos, os grupos mudam de composição e mudam de atitude e mudam de discurso ideológico e se mesclam e fazem acordos que você desconhece, e no fim, vamos dizer, a identificação das correntes políticas se torna um problema espinhosíssimo, certo? E evidentemente o indivíduo que está falando em nome de uma agenda ou de uma facção, ele não tem naturalmente o menor interesse em esclarecer qual é o papel da facção dele neste meio. Então vocês viram que todo o resultado que eu tenho, graças a Deus, tenho conseguido obter no Brasil, é só por causa deste fator. Eu não apostei nada nas agendas e apostei tudo no negócio que é a força da personalidade. Ora, a força da personalidade é a marca característica do escritor. O escritor não pode escrever em nome de uma facção, porque, vamos dizer, toda a elaboração dele interior é
totalmente individual e não tem como deixar de ser. Você imagina, por exemplo, que seria Dostoiévski tendo que consultar o partido a respeito do que deve acontecer com o personagem, tá certo? O Edmund Husserl tendo que primeiro consultar toda a congregação para depois saber decidir o que ele ia escrever. Isso não funciona. Então, a coisa mais óbvia do mundo é o seguinte: se você dá uma aula para uma classe de 40 alunos, é capaz que um deles entenda e os outros 39 não entendam. Não é isso? Agora, você dá uma aula para 40 alunos, de modo que o grupo entenda, mas nenhum deles entenda individualmente, isso é absolutamente impossível. Então, isso quer dizer, a atividade da inteligência, ela é quase que um monopólio do indivíduo humano concreto, do indivíduo de carne e osso. Né? Também não se pode esquecer que esses grupos, partidos, facções, instituições, etc., não têm uma existência real como existem os seres humanos de carne e osso. Nós temos que voltar aí ao velho Aristóteles, falar: a realidade se constitui eminentemente das substâncias individuais. Agora, você tem substâncias de segunda ordem, que são meio entes de razão, que se constituem, por exemplo, através de um contrato, ou através de um comprometimento. Você assina o programa do partido e o conjunto das pessoas que assinaram aquele partido são o partido. Qual é a unidade que esse partido tem? É apenas uma unidade, um conjunto de palavras que eles subscreveram. Ele não tem uma unidade substancial. Ele tem uma unidade simbólica, por assim dizer, psicológica até certo ponto. E é claro que essas entidades, sendo constituídas de maneira tão evanescente, elas não pensam. Só quem pensa são os indivíduos. E o que a gente imagina, às vezes, como consciência coletiva, opinião coletiva, não passa de uma espécie de denominador comum, abstrato, que você obtém, vamos dizer, por somatória e convergência de opiniões similares, tá certo? Então, não são entes reais. Eles têm alguma realidade. O que é? É a realidade da ação convergente de vários indivíduos. Isso se aplica a partidos, a religiões, a sociedades secretas, a instituições educacionais, universidades. Todas as instituições e grupos e partidos têm isso, elas não pensam. E, em geral, pessoas inseguras, que a maior parte das pessoas pouco qualificadas são inseguras, com boa razão, apostam no apoio coletivo para elas se certificarem do que elas pensam. Quer dizer, quando aparece uma ideia na cabeça delas, a primeira coisa é consultar todo mundo para ver se ele tem razão. Esse processo é demorado, isso aí torna a inteligência humana mais lenta, tá certo? E é o caminho seguro do erro. Você sempre vai cair nisso aí. Pouco importa qual é a entidade em nome da qual você está falando, mesmo que seja a mais santa entidade do mundo. Se você pegar a Igreja Católica, você está falando em nome da Igreja Católica, para pensar, o que qualquer representante da Igreja Católica tem o direito de falar em nome dela? Ele tem o direito, primeiro, de repetir o que está na Bíblia. Ótimo. Segundo, ele tem o direito de repetir o que está na doutrina, consignado no dogma. Ele pega o catecismo da Igreja Católica, pega o Denzinger, que é a lista dos dogmas. Enquanto ele está repetindo aquilo, ele está falando certo em nome da Igreja Católica. Se ele tentar aplicar, mas os dogmas, as doutrinas, são afirmações de ordem geral, universal, altamente abstratas. Se o indivíduo tentar aplicar esses dogmas, doutrinas, a qualquer situação concreta e particular, ele já não está falando em nome da Igreja, nem o próprio Papa. Se o Papa decidir amanhã fazer uma análise da política americana, por exemplo, e dar uma opinião, ele está falando em nome dele mesmo, ele não está falando em nome da Igreja. Nem o Papa tem essa autoridade, presta atenção. Alguns podem dizer, não, mas o Cristo disse, aqueles que vocês unirem na terra serão unidos no céu, que separarem na terra serão separados no céu. Ele está se referindo aos sacramentos. Isso quer dizer que aplicar a doutrina a casos particulares, um sacerdote pode fazer no caso da aplicação no sacramento. Ele pode, por exemplo, recusar, né, a comunhão a certas pessoas que ele acha, então não. Que nem o Lula chega lá, não confessei porque não tenho pecado. O padre deveria ter recusado a comunhão, ele não recusou porque não quis. Pode recusar casar uma pessoa. Fala, não posso casar você porque você já é casado no Mato Grosso.
tá certo? Ou porque eu te conheço, eu já sei que você tem 15 amantes lá fora. Então, nesse caso específico da aplicação do sacramento, então ele pode ir um passo além do texto da doutrina e interpretá-la para um caso particular, mas só no caso dos sacramentos. No caso de qualquer opinião que ele tenha sobre qualquer coisa, ele está falando em nome próprio dele. Então, se você acha que o padre, o bispo, o cardeal ou o papa está falando em nome da igreja, você está muitíssimo enganado. O papa fala em nome da igreja quando ele ou repete ou explica o ensinamento dos seus antecessores numa linha logicamente condizente com o ensinamento deles, ou quando ele promulga um novo dogma, se este dogma estiver de acordo com os dogmas anteriores. Se não tiver, não vale nada. Então, nem mesmo o Papa pode opinar em nome da igreja sobre assuntos particulares e concretos. Agora, o número de padre, de católico e de leigo católico que fala para você como se ele fosse a autoridade viva da igreja, é assim, isso é uma epidemia de charlatanismo como nunca se viu no mundo, né? Então, se você for falar em nome da igreja, bom, então você tem esta limitação, né? Você se baseia num dogma, mas a aplicação que você faz do dogma ao caso concreto corre por sua conta. Não tem validade doutrinal. Então, isto quer dizer que você chegar assim a captar o que seria a opinião da igreja, opinião válida da igreja sobre este ou aquele ponto. Eu digo, bom, se você esperar 2 ou 3 séculos, eles vão discutindo isso, um dia tem um concílio, depois de muita discussão, o Papa assina embaixo e diz, e esta é a opinião da igreja. E ele promulga isso ex cátedra, então fica valendo. Então, opa, chegou aí um convidado. Então, em todos os casos de organizações e de instituições e de grupos, você tem este problema. A opinião de um grupo é difícil de você obter e ela só existe hipoteticamente. E a elaboração da opinião grupal é um processo muito complicado que só se dá no nível da intercomunicação verbal. Presta atenção, Santo Tomás de Aquino já ensinava que antes de você pensar com palavras, existe um treco chamado verbum mentis, que não é uma fala ainda, é algo que está, vamos dizer, em germe dentro da sua mente. E é na esfera do verbum mentis que se dá a compreensão de tudo. Quando passa para a linguagem, você já está traduzindo, já é uma tradução e, portanto, uma redução. Eu acho que não existe nenhuma expressão verbal, nem mesmo dos grandes poetas, se você pegar, sei lá, T.S. Eliot, ou Stéphane Mallarmé, ou Rimbaud, nem os grandes poetas conseguem traduzir o verbo mentis totalmente. Então, vamos dizer, a velocidade da intuição humana é uma coisa impressionante. E ela não se dá na esfera verbal. Na melhor das hipóteses, se dá na esfera do verbo mentis, e às vezes nem é isto. Às vezes o sujeito capta as coisas. Eu mesmo, quantas vezes eu nunca captei coisas sob a forma, vamos dizer, de esquemas geométricos, ou de chaves, tá certo? Ou simbolicamente, através de uma estrutura qualquer, que eu mesmo não saberia expressar verbalmente, leva tempo para você. Eu chamo isso de extrusão. A extrusão é como você puxar da terra uma estrutura que estará escondida, né? É uma extrusão verbal, na verdade. Esse é um processo complicadíssimo. E se o intercâmbio está se dando, a discussão está se dando apenas no nível verbal, você não tem nenhuma garantia de que há efetiva intercomunicação das consciências. Você tem apenas, vamos dizer, a coincidência de afirmações externas. Portanto, é um processo no qual a inteligência humana está praticamente ausente. E sobra apenas, vamos dizer, a convergência de aparências verbais. Como é que nós vamos confiar numa coisa dessa como instrumento diagnóstico para analisar e explicar situações reais da vida? Seja da sua vida pessoal, seja da vida nacional, seja da vida universal, seja da religião, seja de o que quer que seja. Então, isso significa o seguinte: o único recurso que existe aí é a inteligência operante, ativa de uma pessoa de carne e osso, um indivíduo humano. Você pode ver que todas as grandes descobertas da humanidade, nenhuma foi coletiva. Nada, é sempre o indivíduo que tem ideia primeiro, depois ele conta para os outros.
tem algum caso que não foi assim? Você imagina o Albert Einstein, né? A comunidade inteira, a universidade inteira descobre a teoria da relatividade. Fala, agora vamos contar para o Albert Einstein. É possível uma coisa dessa? Né? Ou sei lá, a Quinta Sinfonia de Beethoven, a orquestra inteira compõe aquilo e diz, agora conta para o Beethoven. Isso é impossível. Quer dizer, o que eu estou falando é óbvio, né? Mas é um óbvio frequentemente esquecido. Quer dizer, a força do número impressiona as pessoas. E elas chegam então a hipostasiar, né? Transformar, vamos dizer, essas coletividades como se fossem pessoas. E isso é claro que é um tipo de idolatria e, sobretudo, um tipo de auto-hipnose. Então, é por isso mesmo que eu nunca me aproximei de grupo nenhum, de partido nenhum, tá certo? E mesmo assim, a minha participação na Igreja Católica consiste em ir lá confessar, comungar e sair correndo. Né? Assisto a missa e saio correndo. Eu não quero saber a opinião do padre sobre coisa nenhuma. Porque se eu tentar ajustar a minha opinião com a dele, vai dar só problema, vai levar anos para chegar num acordo, se chegar. Então não adianta isso. Né? Agora, você no Brasil está cheio de pessoas que são porta-vozes de grupos. E que vêm, evidentemente, com uma opinião pronta, e desta opinião tiram conclusões para casos particulares e concretos, sugerindo sutilmente que esta é a posição católica ortodoxa, que esta é a verdadeira doutrina. São todos charlatães, todos vigaristas, do primeiro ao último. Né? O que o sujeito tem que fazer é o seguinte: olha, isso aqui que eu estou dizendo é a minha opinião, como eu vejo a coisa. Eu tenho esperança de que isso não esteja contra a doutrina da igreja. Não é isso? E se eu estiver errado, então, né, os órgãos competentes da igreja que me chamem e me peçam explicações. Né, como se fazia, né? Até no tempo da Inquisição. A Inquisição nunca saía acusando as pessoas de heresia. Primeiro interrogava o sujeito durante meses ou anos para ter certeza do que ele quis dizer. Mas hoje em dia não, qualquer Zé Mané, né, lança anátemas, né, condena heresias, etc. Quer dizer, tudo isso é uma imensa palhaçada. Então, se você fala em nome de algum grupo ou de alguma instituição, mesmo que seja a Igreja Católica, muito provavelmente você vai errar, porque as nuances, as ambiguidades, as sutilezas da situação acabarão sempre atrapalhando a sua visão das coisas. É o que eu reparei, por exemplo, no livro do Alain Soral. Enquanto o Alain Soral está falando, vamos dizer, das elites globalistas ocidentais, ele é de uma agudeza incrível. Mas, quando de repente ele puxa do baú o velho antissemitismo francês e começa lá a defender os tal dos palestinos, árabes, etc, etc. Né? Eu digo, bom, mas ele não está vendo a relação íntima que existe entre esta facção, né, islâmica ou árabe e essa elite ocidental? Ele não está vendo como essa elite globalista protege por todos os meios a ocupação islâmica do Ocidente? Não, ele não pode ver isso, porque senão ele vai queimar a reputação dos amigos dele. Então ele só pode ver uma metade, a outra metade ele tem que tampar. E quando se trata de falar da própria elite ocidental, muitos autores franceses fazem a confusão entre isto e sionismo. Mas quando você entra nesse negócio, que é a comunidade judaica, eu digo, isso é um saco de gato, minha gente. Só, vamos dizer, um antissemita doido acredita que existe uma unidade da opinião judaica e que todos os judeus do mundo estão conspirando para a glória de Israel e querem dominar o mundo. Mas é só você examinar um pouquinho que você vê que não é nada disso. Aqui nos Estados Unidos, 72% dos judeus votaram em Barack Obama, que é o inimigo declarado de Israel. Não é certo? Bom, quem ainda votasse na primeira vez, ainda é possível, porque não conheciam todas as opiniões dele. Mas depois de ver todas as humilhações a que ele submeteu a Israel, os caras ainda vão lá e votam nele. Então eu falo, peraí, quando as pessoas falam, os judeus fizeram isso, os judeus fizeram aquilo, em geral o sujeito está errado. Né? Porque não existe uma entidade chamada os judeus. Você acha, por exemplo, que o Jorge Soros ou a família Warburg, qualquer desses globalistas de origem judaica, consulta a comunidade, consultar o rabino para... rabino, eu quero fazer isso ou aquilo, ver se aí está aí ortodoxo, ver se está na Torá. Eles não fazem coisíssima nenhuma disso. Não é isso? Então, existe só dentro da comunidade judaica, quer dizer, o número de correntes e de facções antagônicas que tem ali é enorme.
Tá certo? Agora, é verdade que os judeus não gostam muito de falar disso, eles gostam de acobertar um pouco as divergências. Eu nunca vi um rabino bater de frente do Jorge Soros, por exemplo. Embora o Jorge Soros seja claramente um inimigo de Israel. Tá certo? Por quê? Os judeus são uma comunidade pequena. Nessa comunidade, as ligações de parentesco são muito próximas. Né? Então, o que você tem de judeu no mundo? 20 milhões. Né? É uma cidade do Brasil. Né? Então, se você falar por uma própria palavra Israel, ela tem dois significados antagônicos. Por um lado, Israel é uma nação que luta pela sua identidade e pela sua sobrevivência, e nesse sentido ela está alinhada com as forças nacionalistas do mundo. Tá certo? Mas você fala Israel, por outro lado, você tem um monte de figuras eminentíssimas da comunidade judaica que são a expressão, o suprassumo da expressão do globalismo, como o próprio Jorge Soros. Então, falando, que raio de os judeus é isso? Né? Você não pode esquecer que pô, esse pessoal todo que apoia, vota no Obama, apoia o Obama, dá dinheiro para a candidatura Obama e tal, fala, peraí, em que sentido esses caras são judeus? Eles são judeus porque nasceram numa família judaica, mas eles estão contra, são, como dizer, são judeus do B. O que é o judeu do B? É aquilo que Cristo chamava sinagoga, Satanás, que ele definia de uma maneira claríssima. São aqueles que dizem que são judeus, mas não são. Está cheio desses caras no meio de Israel. Eles nasceram da família judaica, mas eles estão contra. Na União Soviética, o governo se aproveitou disso, criou uma seção judaica constituída de judeus comunistas para se infiltrar nas sinagogas e denunciar os rabinos. Então, o famoso caso do Rabino Schneerson, que foi um dos grandes líderes religiosos judeus do século XX, que passou 16 anos na cadeia por causa disso. Agora, chega lá o francês com aquele ranço antissemita que vem do tempo do caso Dreyfus e faz um monte de frases cujo sujeito é os judeus. Ele vai errar necessariamente, mesmo que não esteja fazendo de má intenção, presta atenção, eu não estou acusando ninguém de ser desonesto, nem de ser antissemita, não. É um simples hábito mental que o nego incorporou e que não vai lhe permitir entender as coisas com a complexidade que elas têm. Tá certo? Ou então, se você é pró-islâmico, aqui nos Estados Unidos uma das entidades que mais entusiasticamente combate essa violência islâmica, a tirania islâmica, é fundado por um muçulmano. Lá também é um saco de gato, pode caber tudo. Tá? Então é difícil você generalizar essas coisas. Agora, uma análise verdadeira, ela tem que levar em conta todas essas sutilezas, todas essas nuances, e isto só é acessível à consciência individual na medida em que ela queira realmente enxergar o que está acontecendo. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu!
Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.